Um ambiente de eternos conflitos. É assim em muitos casos, em grandes e pequenas cidades, a convivência pouco amistosa dos seus moradores. E os conflitos se agravam quando eles dividem espaços em condomínios, onde os deveres e obrigações são iguais para todos, mas nem sempre respeitados por alguns. A tabela informa os apartamentos que estão em dia com a conta de água. Neste condomínio que fica na zona sul da capital, em muitos casos, o recebimento do produto não é individualizado, o que já causou dor de cabeça para os moradores. Alguns não pagam em dias e quem paga em dias sofre as consequências, né? Sofre com isso, por conta que falta água. A Gespisa cortou. A Gespisa chegou a cortar já umas 3 vezes. O condomínio já teve problemas relacionados ao lixo, mato e buraco nas ruas. Muita coisa já melhorou. Estas moradoras tentam fazer uma mobilização geral, mas encontram resistência. Eu gostaria que fosse mudado, em primeiro lugar, a conscientização, né? Porque as pessoas elas precisam entender que esse espaço é nosso, que cada um aqui tem o direito de viver bem e sem a participação de todos não pode. Bem, se eu tenho o dia certo da coleta de lixo, eu tenho que respeitar isso. Nós não temos espaço exclusivo para colocar lixo a qualquer momento. Então eles vão vir, passa 4 horas, terça, quinta e sábado, às 4 horas da tarde. Então eu vou botar meu lixo a partir de 4 horas. Ah, mas ele passa meia-noite, não é problema meu. Eu sei que eu fiz a minha parte. Os casos mais graves relacionados aos condomínios, aqueles que vão parar na justiça, são 2. O desrespeito do número de vagas que cada condomínio tem no estacionamento e o outro são as obras irregulares, como por exemplo, quem mora no térreo e cerca toda a parte da frente, como se ela pertencesse apenas a ele. A cidade cresceu, se verticalizou e naquelas edificações que não existem um condomínio consolidado com regras próprias, que seria aquela convenção do condomínio, esses problemas são maiores porque decorrem dessa falta até de educação, né, com relação à convivência entre essas pessoas que moram, né, em condomínios, em unidades habitacionais coletivas, que têm áreas comuns. Ainda tem os casos que não são conflitos entre moradores. Aqui os pombos se multiplicam no telhado dos prédios. A ave transmite por meio das fezes pelo menos 6 tipos de doença. Até já iniciamos procurando como resolver, mas não encontramos ainda uma saída. Mas a nossa esperança é que a gente encontre uma forma de acabar com esses pombos, acabar ou tirar daqui para evitar este problema. E sobre o assunto, nós conversamos a partir de agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Gustavo Cipriano. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao senhor, tomando como exemplo, como base, essa reportagem que nós assistimos aqui no estúdio. Lá no comecinho, o senhor verificou que teve um quadro lá expondo os apartamentos que estavam adimplentes com a água. Esse tipo de comportamento, essa exposição do condômino é permitida? Não. Mesmo estando adimplente ou inadimplente, porque ali um tira o outro, né? Estando adimplente, sabemos quem são os inadimplentes. É permitida essa exposição? A questão do direito de propriedade não é adimplência ou inadimplência, que o adquirente já é proprietário. Questão de atraso, de contas, água, luz ou condominial, é questão dele, do adquirente da unidade autônoma. Agora sim, expor o nome, fazer uma cobrança velada, uma exposição, colocar o nome em exposição, isso não é permitido, né, doutor? É ilegal, é passível de indenização perante ao juizado especial. Perfeito. Outro problema verificado na reportagem, nós observamos bem, foi que as áreas em comum, como os locais de garagem, como se estabelecer isso? Qual o número permitido de veículos de garagem para cada condômino? Existe uma regra? A regra é diante da convenção de condomínio. A primeira convenção de condomínio já é sorteada as vagas, já tem tudo numerado, inclusive no registro imobiliário de cada unidade, tem a quantidade de vagas e a localização de cada vaga. E esse é um problema constante que nós temos perante ajuizados especiais em grande quantidade.
Outro problema também, principalmente nesses apartamentos, os condomínios mais antigos, doutor Gustavo, como nós acompanhamos na reportagem, é que há uma invasão de áreas comuns para a construção de garagens, por exemplo, principalmente quem mora no térreo. É uma batalha muito grande, inclusive judicial, que se trava há bastante tempo com essas pessoas, né? Isso. Temos que ver quem é o proprietário do outro terreno que está sendo invadido. Na maioria das vezes é área comum, né? Sim. Se era área comum, cada um tem sua fração ideal e é passível de ação também perante a área civil, a vara civil, com relação a retirar esse condômino que está prejudicando os demais, né? Agora, com relação ainda à inadimplência, o condomínio pode negativar uma pessoa nos serviços de proteção ao crédito? É uma dúvida frequente aí que tem entre as pessoas, doutor Gustavo. Veja bem, isso depende também da convenção, o que a convenção do condomínio vai decidir, depende também da assembleia, que a assembleia é feita regularmente, qual é a decisão dos condôminos com relação a isso. Isso é um problema realmente corriqueiro. Hoje. Agora, muitas pessoas têm o cachorrinho de estimação, têm o gatinho de estimação, o animal de estimação. Qual é o comportamento que deve ser adotado por uma pessoa que tem um animalzinho dentro, por exemplo, de um condomínio, de um prédio, de um apartamento, doutor Gustavo? Hoje optamos pelos cachorros que menos causam danos, tanto em zoada, optamos pelos cachorros mais silenciosos. Que não incomodam tanto. Não incomodam tanto. Existe uma regulamentação, uma lei específica que trata desse assunto nos condomínios, doutor? Na convenção do condomínio é a primeira opção para regulamentar. Se antigamente não poderíamos ter cachorros nos condomínios. Hoje já podemos. Hoje esse tabu já foi quebrado. Agora, de quem é a responsabilidade? Nós sabemos muitas vezes que há crianças, pessoas também que não têm uma determinada, vamos dizer, até o hábito, a educação. Jogam lixo, jogam materiais inservíveis na área comum, jogam também em cima dos carros. Isso também é passível, é punível também? Punível. Coincidentemente, nós falamos em criança e cachorros. Sim. Coincidentemente, com C, crianças, cachorros, canos, carros e calote. Calote dos compradores com relação às contas para pagar. Canos com relação à hidráulica, infiltração, essas coisas que acontecem. Crianças, pelos ruídos, as algazarras que acontecem, também se torna às vezes um pouco chato. Não que a criança incomode tanto, mas às vezes incomoda em horários inapropriados. Tá certo então, doutor Gustavo. Muito obrigado então pela participação do senhor aqui no nosso quadro Seus Direitos desta sexta-feira aqui no Bom Dia Piauí. Nós agradecemos. Muito obrigado, bom dia.